Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos falar aqui com um ex-presidente, nós vamos falar aqui com um ex-ministro da Previdência Social, o Carlos Eduardo Gabas, que era funcionário de carreira, primeiro funcionário de carreira a ser transformado ministro da Previdência Social e por duas vezes, nos governos Lula e no governo Dilma. E hoje vem falar aqui com a gente sobre esse assunto tão importante para os trabalhadores, que está sempre em risco de sofrer alterações que vão afetar a vida de todos os trabalhadores brasileiros. Carlos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Jefferson. Bom dia a todos os comerciários, a todos que nos assistem, nos ouvem aqui em Osasco. É um prazer estar com vocês e falar de um tema que, de fato, Jefferson, é o tema da minha vida. Eu fui bancário 2 anos, na década de 80, em 84 e 85. Em 85 fiz o concurso da Previdência e virei funcionário do INSS. Na época ainda era IAPAS, não tinha o INSS ainda. Nós tínhamos ainda uma outra configuração na Previdência Social. E vou pedir para você contar essa trajetória com detalhes. Deixa eu apresentar aqui conosco, mas sempre que a gente tem participando aqui, o nosso vice-presidente, o secretário-geral, Luciano Leite. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, bom dia, Jefferson, bom dia, Gabas. É um prazer e um privilégio ter você aqui conosco. A gente sabe que num momento como esse, que a questão da Previdência ela é um tema tão comum e que traz tantas dúvidas para as pessoas, né? Eu queria pedir que quem está nos assistindo ficasse conosco mesmo, exatamente para poder aprender um pouquinho mais e tirar algumas dúvidas, né? Então, Jefferson, se tem uma pessoa qualificada para falar sobre Previdência no Brasil hoje, está aqui na frente de vocês. Obrigado. Um prazer e um privilégio. Obrigado, Luciano. Entender um pouquinho mais e ficar atento ao golpe dentro do golpe, né? Porque é um assunto que virá com força aí nos próximos dias. Mas eu te interrompi contando aí a sua trajetória. Então, eu estava dizendo que eu fiz o concurso da Previdência em 85, né? E no início de 86 ingressei nos quadros da Previdência, ajudei a organizar o sindicato nosso lá da categoria. Lembra que na época a gente não podia ter sindicato, né? Servidor público só pôde ter sindicato depois da Constituição de 88. Nós tínhamos uma associação que nós ajudamos a organizar, depois virei diretor, depois transformamos em sindicato e vim nessa vida de movimento sindical, dirigente sindical, até 2002, quando o Luiz Inácio Lula da Silva ganha a eleição e eu fui convidado a participar do seu governo logo no primeiro dia, em janeiro de 2003. E lá permaneci, fui ministro do Lula 2 vezes, fui ministro da presidenta Dilma também, e saí junto com ela, depois do golpe, do Palácio da Alvorada, porque ela ficou afastada, montou lá seu espaço de defesa, na Alvorada, do qual eu fiz parte, e depois, né, consolidado o golpe, nós tivemos que voltar para as nossas atividades para combater os efeitos do golpe, que é o que a gente tem feito, né, Jefferson? Até hoje. Aí o Luciano estava aqui comentando que essa questão da Previdência, ela vem com muita força, com um interesse, claro, do mercado de se apropriar de uma política que é pública, mas que dá lucro se for transformado em previdência privada. Se eles conseguirem se apropriar desses recursos da Previdência, como o governo ilegítimo do Temer propôs, eles vão conseguir acumular muito mais riqueza, concentrar muito mais riqueza e deixar os trabalhadores desprotegidos. Então é isso que a gente quer evitar. Agora, como é que foi a experiência de ser ministro? Olha, a gente nunca planeja, né, Jefferson? Eu nunca pensei sequer em ter cargo de chefia na Previdência Social. A gente sempre foi trabalhando, eu me especializei, eu fiz uma especialização em gestão de atendimento na Fundação Getúlio Vargas, eu fui analista... Você é formado em Ciências Sociais, né? Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Lá na Unisalesiano, lá em Araçatuba, na época nem era Unisalesiano ainda. Mas como eu sou de Araçatuba, nasci, fui criado, me formei lá, a universidade que me interessou na época foi essa. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em sistemas de gestão de seguridade social, até para entender como que funciona no mundo os sistemas de previdência, porque os neoliberais falam o seguinte: o sistema brasileiro ele é muito generoso, nós gastamos aqui muito dinheiro com as pessoas idosas, com a previdência, isso é um exagero, isso no mundo
da OCDE, que eles costumam usar de parâmetro, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, basicamente países europeus, eles dizem, olha, eles são mais velhos do que o Brasil e gastam menos em proporção do PIB. Isso é tudo, para inglês ver. Isso é falácia. É mentira. Nós não podemos comparar o PIB da Alemanha com o PIB do Brasil, com o PIB da Inglaterra, com o PIB do Brasil, da Suíça, da Noruega. Isso é uma bobagem. O nosso modelo, Jefferson, é um dos melhores modelos do mundo. Nosso modelo tem origem no sistema alemão, criado no início do século passado por Otto von Bismarck, mas é um sistema que combina a solidariedade, as regras de proteção bastante avançadas, e esse sistema de solidariedade, ele é capaz de reduzir desigualdade. O Brasil é um continente e é cheio de desigualdades regionais, econômicas, sociais, culturais, e para reduzir essa desigualdade você precisa de proteção social, você precisa de política social. Então nós pegamos esse modelo que é baseado na solidariedade e adequamos à necessidade do Brasil. Então, para começar a falar de previdência, tem que dizer, o nosso modelo é adequado, ele não é falido, ele não é quebrado. Bom, sobre déficit, eu vinha falando isso, nós não estamos numa situação de alto risco na Previdência Social. Eu falava isso, mas você tem interesse, você está defendendo a sua posição. Houve uma CPI no Senado, quem tiver curiosidade, procura na internet, www.senado.org.gov.br ou procura no Google, relatório da CPI do Senado. Pronto, vai vir lá o relatório e prova que a Previdência não está esse caos que eles têm dito. Eles pregam o caos para poder justificar a privatização. Então, não estou dizendo que a gente não tem desafios. A Previdência tem muitos desafios. Nós enfrentamos vários. Tem que ajustar constantemente. Claro, quando nós entramos, Jefferson, quando nós assumimos em 2003, aqui em Osasco mesmo, as pessoas marcavam a fila com pedras. Você lembra disso? Sim. As pessoas dormiam nas filas da Previdência. Nós conseguimos acabar com isso. E conseguimos, nós servidores, nós não contratamos uma consultoria. Nós utilizamos tecnologia que nós tínhamos. Claro que teve que melhorar o parque tecnológico da Dataprev, mas nós usamos tecnologia, bancos de dados e informações a serviço do cidadão. E conseguimos fazer tudo com agendamento, as pessoas hoje conseguem agendar. Está certo que eles estão destruindo. Novas agências que nós criamos, eles estão fechando, canais de atendimento, tudo que nós criamos para facilitar a vida das pessoas. Dificultando perícias, né? Dificultando tudo, dificultando porque eles querem reduzir gasto, né? A PEC que eles aprovaram de congelamento de gastos por 20 anos impõe uma restrição. Que é um absurdo completo. Claro, qualquer país emergente. Isso não dá para você aplicar isso. É uma idiotice um negócio desse. Como é que você não leva em conta nem o crescimento vegetativo? Exato. Então, isso é um absurdo. Por isso que eles estão reduzindo ao máximo o direito das pessoas. As pessoas não estão conseguindo mais acessar o direito na Previdência. Mas mais que isso, mais que essa redução, o que eles querem é desmontar o sistema de proteção que foi montado com muito suor, com muita reivindicação dos trabalhadores. Você sabe, Luciano, que os sindicatos, historicamente, vêm buscando consolidação e ampliação de direitos. O que ele está fazendo agora é destruição de direitos. A reforma, para você que está nos ouvindo, que tem dúvida, mas será que essa reforma é para equilibrar a Previdência? Essa reforma não tem, e a primeira que não é reforma, é um desmonte. E ela não tem nenhuma relação com sustentabilidade da Previdência. A reforma é a disputa pelo orçamento da União. Por um lado, os recursos da Previdência que protegem o povo têm um peso no orçamento, que não é exagerado, como eles dizem. Nós gastamos em 2015 22,5% com políticas sociais. No mesmo orçamento, nós gastamos 45% com o pagamento do serviço da dívida, que é a acumulação de capital especulativo, que não traz nenhuma produção para o país, que concentra a renda, que aumenta a desigualdade social. Então nós não devemos atacar a Previdência. Até porque, complementando, o Temer não propõe uma reforma que equilibre as contas. Sabe por quê? Porque de um lado ele tira direito, do outro ele perdoa a dívida de sonegadores. Se a Previdência tivesse quebrada, ele não poderia perdoar. Perdoou quase 200 bilhões de reais de dívida de empresas que não pagam a Previdência. Normalmente grandes empresas.
Não é nem os pequenos, eu não estou aqui defendendo anistia para os pequenos, não. Quem deve tem que pagar, mas é pior ainda, ele está anistiando os tubarões, aqueles que não pagam, sonegam, contratam grandes escritórios e vai rolando essa dívida e nunca pagam. Não pode perdoar essa dívida, não pode anistiar essa dívida, tem que cobrar. Então nós deixamos muito claro nessas andanças, Jefferson, o presidente Lula, quando o Temer mandou essa proposta, essa PEC 287, o presidente Lula me chamou e falou: Gabas, você que é do ramo, você que entende do assunto, foi meu ministro, foi ministro da Dilma, você tem obrigação agora de ajudar a esclarecer isso na sociedade. Pode sair Brasil afora e vai debater em Assembleia Legislativa, em Câmara Municipal, nos sindicatos, onde te chamarem, onde você tiver espaço, você vai fazer isso. Eu fui, Luciano, a 24 estados da federação. Nós fizemos, eu estou desde novembro de 2016, percorrendo o país, debatendo, levando informação para o cidadão, nos sindicatos, na OAB, nas assembleias legislativas, para os deputados estaduais, para os vereadores nas câmaras, para dar informações que são necessárias para a gente enfrentar esse desmonte da Previdência. Então, o que nós precisamos na Previdência? Qual que é o grande desafio nosso na Previdência hoje? É você, primeiro, cobrar os devedores. Segundo, qualquer modificação que você vai fazer na Previdência, pelo alcance que essa política tem... Discutir com a sociedade. É claro, você não pode mudar, você não pode mudar regras que são tão abrangentes sem discutir com as pessoas que serão alcançadas pela regra. Então, o que nós propusemos com a presidenta Dilma? Aliás, o presidente Lula já fez isso em 2006, ainda no primeiro mandato dele. Mas a direita sempre usa isso, que a Dilma também ia fazer modificações. Claro que ia fazer. Estava fazendo estudos para isso. Claro que ia fazer. Eu estava liderando os estudos. Qual era a diferença desse momento? Muita diferença. Primeiro, nós tínhamos feito um fórum de debates na gestão do presidente Lula, como eu disse, em 2006. E depois a presidenta Dilma editou um decreto criando Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Por que trabalho e previdência? Porque o mundo do trabalho é a base de financiamento da Previdência hoje. As relações de trabalho, carteira assinada, emprego, são a principal base de financiamento da Previdência Social. No geral, é a atividade econômica. Por que no período do presidente Lula e da presidenta Dilma, a Previdência era superavitária? O regime urbano, Jefferson, chegou a acumular 30 bilhões de reais ano. Massa de trabalhadores. Claro, você tem gente empregada, nós incluímos muitos trabalhadores no mercado de trabalho, formalizamos outros tantos, e a economia cresceu. Claro que a arrecadação cresce. E aí o que aconteceu? Para eles dizerem aí, o Meirelles dizer que a Previdência é o fator de risco do país, a Previdência está quebrada. Por que aconteceu de 2015, que foi um ano que teve superávit ainda, para cá? Teve alguma explosão de despesa? Não. As despesas da Previdência, elas continuam crescendo numa velocidade, num patamar estável. Ela tem um crescimento vegetativo e ela não explodiu. Não teve explosão de despesa. O que teve foi uma queda brutal de arrecadação. Resultado de um golpe midiático, parlamentar, judiciário, que agravou a crise econômica. A crise econômica ela já vinha dando seus sinais, trazendo preocupações para o governo, mas nunca deixaram... Demandando ajustes. Claro, o Congresso Nacional nunca deixou a presidenta Dilma fazer as mudanças na economia. Toda semana aprovava uma pauta-bomba. Para quê? Para justificar o golpe, para justificar o impeachment da presidenta Dilma. Então esse agravamento da crise econômica pela crise política fez com que nós tivéssemos hoje quase 13% de desemprego. Quase 20 milhões de pessoas desempregadas. Claro, mais desemprego, menos folha de salário. A principal fonte de arrecadação nossa, Jefferson, é folha de salários. A Previdência, ela está inserida num contexto, num conjunto de políticas que forma a Seguridade Social. Isso que eu pedi para você explicar. Nós estamos conversando aqui com o Carlos Eduardo Gabas, que foi ministro da Previdência aí de Lula e Dilma. Agora, explica um pouquinho para o trabalhador como é que é esse tripé
né, são esses 3 pilares em que se apoia a Previdência, que foi um sistema criado lá atrás, na Constituição, né, de 88, que não é só a contribuição do trabalhador, Não, né? não. Tem 3 aí Claro. fontes de renda para ninguém compor leva em conta. essa cesta que dá segurança para os trabalhadores. Como é que funciona isso? Olha, na verdade, Jefferson, esse sistema ele foi construído há mais de um século, né? A primeira lei de Previdência Social é a Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que é essa que copiou, que aproveitou o modelo bismarckiano, alemão, e trouxe para o país um sistema de proteção social com caráter de solidariedade. Então, como é que é isso? A sociedade financia os trabalhadores, os empregadores e o governo. Isso aqui dá um seminário, mas eu vou economizar. A Constituição de 88 consolidou esse modelo e estabeleceu que, no âmbito da Seguridade Social, nós temos previdência, assistência e saúde. A saúde universal, gratuita, a assistência sem contribuição, porque até antes da Constituição era com contribuição. Só era atendido no INAMPS quem era segurado tinha que ter a carteira de trabalho. Tinha que ter a carteira do INPS, tinha que ter a carteirinha, o número e tal. Então, em 88, a Constituição universalizou a saúde. Gratuita e universal. Assistência, gratuita e universal. Previdência universal, contributiva, uma relação de contribuição-benefício, com também alguma parte dela com subsídio do governo federal. E essas 3 grandes políticas, previdência, assistência e saúde, formando a Seguridade, tiveram o seu financiamento garantido na Constituição. O Constituinte, com a experiência de que antes da Constituição o dinheiro da Previdência era usado para tudo quanto é coisa, as pessoas falam assim, mas usaram o dinheiro da Previdência para fazer Brasília, para fazer a ponte Rio-Niterói, para fazer a Transamazônica. Eu não posso afirmar que sim, Jefferson, mas também não posso dizer que não. Arrecadou, era um caixa só, botou o dinheiro no caixa e o governo usou. Em 88, o Constituinte falou assim, acabou, não pode mais fazer isso. Mas ainda deixou lá uma regra tal da DRU. Não, mas foi criado depois. Não deixou não, foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso depois da Constituição. O Constituinte proibiu que se usasse esse dinheiro para outras coisas. E as 3 grandes fontes de financiamento da Previdência, tem várias, mas as 3 grandes, folha de salários, toda a massa salarial, as empresas contribuem com 20% e os trabalhadores com uma alíquota de 8% a 11%. Essa é a grande fonte de financiamento da Previdência. Depois você tem COFINS, que foi criada, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento. E CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é sobre o lucro. Então essas são as 3 principais. Na ordem de valor, de grandeza. Folha de salário primeiro, faturamento segundo e lucro terceiro. O que acontece? Há um movimento natural na sociedade, que é uma evolução, de um emprego grande de tecnologia substituindo mão de obra humana, substituindo gente. Ou seja, a tecnologia substitui o homem. No meu ramo, isso foi muito claro, quando eu disse que eu fui bancário da década de 80. Os bancos na década de 80, eles empregavam uma quantidade enorme de pessoas, porque não tinha internet, não tinha banco eletrônico, não tinha caixa eletrônica, não tinha nada disso. Então você era obrigado a ir ao banco. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, ele estima que hoje não tem 20% daquela mão de obra. Nós perdemos 80% dos trabalhadores e aí, conta rasa, nós perdemos 80% da arrecadação. A pergunta é, os bancos perderam 80% do lucro do faturamento? Não, claro que não. Então é um movimento necessário você substituir essa fonte de financiamento que foi perdida com a inclusão de tecnologia, tirando o homem, tirando gente do mercado de trabalho, você substitui por faturamento e lucro. Isso nós não fizemos no Brasil. Os outros países já fizeram. Então a Previdência não está quebrada, ela precisa de uma reorganização de fonte de financiamento, é um movimento natural, não precisa inventar a roda. Mas aí vai mexer com quem está pagando a conta do golpe, né? Pois é, então. Está cobrando a fatura do golpe. Quem financiou o golpe. Então nós precisamos fazer esse debate com muita tranquilidade. Essa mudança de alíquota, de fonte de financiamento, ela ajuda, Luciano, as empresas que empregam muita gente. Hoje quem paga muito Previdência é quem emprega muito. E o faturamento, ele está em outro setor, está no setor que emprega pouco e usa tecnologia.
Então nós precisamos mudar isso. É interesse, inclusive, das empresas que empregam muito, reduzir a sua contribuição. Claro, nós queremos isso, a gente quer reduzir para quem emprega bastante gente e aumentar para quem não emprega. E este debate tem que estar colocado para a sociedade. Os empresários têm que opinar nisso, eles têm que dizer, olha, nós concordamos, nós queremos que vá para cá, tem que dar opinião. O trabalhador é a mesma coisa, o aposentado é a mesma coisa. Então não dá para mudar regra de previdência sem fazer debate. Por isso que a presidenta editou o decreto criando o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Vai todo mundo. A primeira coisa, eu estava ministro, a primeira coisa que eu fiz, informações na mesa. As pessoas precisam saber quanto arrecada, quanto gasta, quem paga, quanto que tem de dinheiro. Porque sem essa informação, como é que você faz ajuste? Onde você faz ajuste? Em qual segmento? Então isso tem que ter transparência, coisa que o governo Temer não fez. Não ouviu ninguém, mandou um pacotão errado na forma e no conteúdo, porque tira direito do trabalhador mais pobre, né? E anistia, perdoa a dívida de grandes devedores, não podemos concordar com isso. Então essa reforma, ela está toda errada. Nós temos que combater até o final. Ela não está enterrada, viu? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Ainda há o risco dela voltar à pauta? Grande. O próprio Temer está dizendo o seguinte, que após as eleições, após 7 de outubro, ele vai apresentar de novo e vai aprovar a reforma na Câmara. Por que eu acho que o risco é grande? Porque após as eleições, você não tem mais pressão para os deputados. Eles não aprovaram ainda no ano passado, nem esse ano, não é porque eles não quiseram. Ser cobrados, é porque nós reagimos, a sociedade reagiu, ela demonstrou a sua insatisfação com esse desmonte da Previdência, e isso criou um desconforto para a base parlamentar do governo, que não se sentiu confortável para aprovar, porque a eleição está aí. Depois das eleições, o que vai acontecer? Quem se reelegeu aposta na memória curta do brasileiro. Vai falar, bom, daqui 4 anos só que eu vou me submeter às urnas, o brasileiro já esqueceu. Quem não se reelegeu... A gente tem 2 deputadas federais, né? Onde? Aqui na região. Sim. Né? E elas votaram todas as matérias contra os trabalhadores. Então, agora é uma hora, Luciano, da gente cobrar essas pessoas. As pessoas vêm aqui pedir voto para os trabalhadores. Aliás, é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Vamos aproveitar que essa aqui é uma televisão... Você vai ser pré-candidato? Você está pré-candidato? Vai ser candidato? Olha, eu não tinha nenhum projeto pessoal em relação a isso, mas o presidente Lula, no ano passado, chamou alguns dos seus ex-ministros e deu essa tarefa. Então, por determinação do presidente Lula, nós colocamos o nome à disposição, nós vamos ver isso agora na convenção. Agora na convenção, né? Mas provavelmente o nome está colocado à disposição para disputar uma vaga para deputado federal. Até porque, qual é o argumento forte que o presidente usou? Ele falou, Gabas, este ano nós vamos resistir à reforma, nós não vamos deixar passar. Mas essa discussão sobre Previdência virá. De um jeito ou de outro, nós precisamos garantir sustentabilidade da Previdência sem tirar direito dos trabalhadores, ampliando, consolidando o direito que o trabalhador tem à aposentadoria tão sagrada, tão necessária para todo trabalhador, toda trabalhadora. Então, o presidente diz o seguinte, olha, isso vai vir no Congresso. Se você estiver no Congresso, para nós é uma garantia de que, com toda a sua experiência, tendo sido ministro do meu governo, do governo da presidenta Dilma, nós vamos garantir essa discussão no Congresso com qualidade, sem correr risco de retirar direito dos trabalhadores. Então, isso deve acontecer agora, ainda este ano. Agora, o que nós precisamos ter claro é, em relação às eleições, que a elite nacional, quem deu o golpe, quem financiou o golpe, criou um clima de criminalização da política, onde todo político é ladrão, todo político é bandido, e isso é ruim. Por quê? Porque as pessoas não se sentem estimuladas a votar. A abstenção nessa eleição tende a ser muito alta, o que é ruim para nós. Nós precisamos convencer as pessoas que nós não fazemos nada fora da política, fora das votações no Congresso Nacional. Tudo passa no Congresso Nacional. Então precisa ter deputados, senadores, deputadas, senadoras, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa em São Paulo, para a gente disputar também, os trabalhadores disputarem a hegemonia, disputarem as políticas públicas, porque o que está em risco hoje, o Jefferson e Luciano, tem 2 projetos políticos, 2 visões de mundo que estão em disputa. Uma que concentra a renda,
que reduz proteção dos trabalhadores, que aumenta o abismo social e que causa uma coisa que nós estamos chamando de barbárie. A sociedade caminha para a barbárie. E isso estimula, inclusive, outros sentimentos de ódio que nós não temos. E que está mostrando que do ponto de vista econômico não dá retorno nenhum também. Não melhora do ponto de vista econômico. Não melhora o país, claro, nada. O projeto deles foi implantado, é o ponte para o futuro, depois do golpe, sem passar por eleição. E o que resultou esse projeto? Redução de direitos, aumento da fome e da miséria. O Brasil está com 12 milhões de pessoas passando fome. Basta andar nas ruas, ver o tanto de gente que mora nas ruas. As pessoas voltaram a cozinhar com fogão de lenha, com gás, acendendo com álcool, aumentou o índice de acidentes. A violência na periferia contra jovens negros, contra a comunidade LGBT, contra as mulheres, aumentou o feminicídio, agressão às mulheres. Tudo isso é porque tiraram o gênio da garrafa, destamparam, o gênio do mal saiu da garrafa, agora como é que põe ele para dentro de novo? Então o país nosso está à deriva. Nós precisamos de voltar. O Brasil precisa voltar, Jefferson, a ser uma nação. Quem não se lembra de 2008, 2010, 2012, onde o Brasil tinha uma autoestima elevada, onde as pessoas tinham emprego, tinha salário, fazia churrasco fim de semana, viajava com a família. É isso que nós queremos de volta. E aí eles falam assim, mas isso era uma contingência da política econômica internacional. Bobagem! Isso era fruto do nosso projeto político. Então, como eu disse, tem duas visões de mundo. Uma deles, que é o Brasil para poucos, né? O orçamento da União para meia dúzia, concentrando renda. E o outro... que é basicamente entregar o pré-sal. Claro, é o que eles estão fazendo, um crime. Estão tentando entregar o aquífero Guarani. Nós estamos em cima dele aqui, ó. Maior reserva de água mineral do mundo. Estão querendo vender para Coca-Cola e para Nestlé. O Temer já está negociando isso. Isso é soberania, meu amigo. Petróleo é soberania, energia é soberania. Então, eles não têm visão nenhuma do Estado brasileiro. Em contrapartida a essa visão concentradora de renda e que aumenta a desigualdade, nós temos o nosso projeto político, que vigiu aí ao longo desses 12 anos no país e que transformou a geografia, a geopolítica do país e do mundo. Então isso fez com que as pessoas tivessem acesso a coisas, a bens, a consumo, a uma vida como nunca tiveram. Então o nosso projeto cabe o trabalhador do campo, o trabalhador da cidade, o negro, o quilombola, o indígena, o jovem, o idoso. O nosso projeto cabe todo mundo. A comunidade LGBT sendo respeitada, as pessoas, todas as religiões sendo respeitadas, né, todas as suas manifestações sendo respeitadas, valorizadas. Então, essa é a grande diferença. Né? Um projeto que é para todo mundo e um projeto que é para meia dúzia. Isso vai estar em disputa agora em 2018. Né? E os trabalhadores têm lado nisso. Nós somos a maioria da sociedade. Por que a gente elege uma maioria no Congresso Nacional que vota contra a gente? O Luciano acabou de falar, tem duas parlamentares aqui na região que votam contra os trabalhadores. Mas quem que votou nelas? Quem é que elegeu essas criaturas? Os trabalhadores. Então nós temos que abrir os olhos, nós temos que votar em pessoas que defendem o nosso lado. E eu não estou pregando aqui de maneira alguma por preceito cristão, eu sou contra ódio, sou contra a violência. A violência não leva ninguém para lugar nenhum, o ódio muito menos. O ódio é uma peste que corrói as pessoas, corrói o ser humano. Nós precisamos ter claro que há uma luta de classes, muito diferente de ódio de classe. A luta de classes é que possibilitou que o trabalhador tivesse salário, 13º, férias, ou seja, a disputa pelo seu interesse, que é contraditório ao interesse do dono do capital, mas não necessariamente... Que é a legítima política. Claro, é a legítima política. A grande pergunta, Jefferson, é para que serve o Estado brasileiro? A quem deve servir o Estado brasileiro? Na nossa visão, o Estado brasileiro serve para regular as relações da sociedade em favor de quem mais precisa. Né? Na visão deles, o Estado brasileiro está sendo sequestrado, apropriado para concentrar renda. O último relatório de concentração de riqueza, Luciano, mostra que 5 pessoas, só 5, têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. Metade da população do Brasil tem a mesma riqueza do que 5 pessoas. Isso é a expressão de uma sociedade doente. Para combater isso, nós precisamos distribuir renda e riqueza. Como que faz isso? Com política social.
cuidando do trabalhador, aumentando o salário mínimo, aumentando o emprego, a garantia do trabalhador. Eles acabaram de rasgar a CLT, acabaram com as relações de trabalho. O trabalhador voltou à escravidão ou à semi-escravidão. Isso não interessa para o país, isso não interessa para nós, né? Então nós temos que ficar muito atentos a esses movimentos. Nós teremos eleições, eu acredito nisso, e eu acredito que esses projetos estarão em disputa e o povo saberá, como já mostrou nas urnas, nas pesquisas, mesmo estando preso político, injustamente, e vai sair, se Deus quiser, nos próximos dias deve sair, o presidente Lula tem mais de 60% das intenções de votos válidos. Isso é a expressão do que a sociedade viveu. A sociedade sabe, o trabalhador sabe quando foi o período que ele teve uma vida mais digna, uma vida boa com a sua família, seus filhos. Vou ter que te interromper aqui, infelizmente, nosso tempo... A nossa produção já fica cobrando. E agradecer a tua participação, a tua presença, te convidar para vir outras vezes falar desse tema tão importante. Luciano, obrigado pela sua participação também, por contar aqui com a gente no programa TV Secor. E você já sabe, não fique só, fique sócio, confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Obrigado, Jefferson. Obrigado.